Eu nasci na roça, passei fome, bom período da minha vida, muita dificuldade com relacionamento. Antônio de Souza Ramalho, Souza com S. Souza de paraibano ou de português? Olha, são tantas, tanto é que eu escrevi um livro, né? Mas eu nasci sozinho, eu sou o primeiro filho. Minha mãe teve 11 filhos, eu fui o primeiro. Nós nascemos na roça. Enquanto o meu pai saiu para ir buscar a minha avó, para depois buscar a parteira, porque naquela época minha mãe, todos os filhos, ela foi assistida por uma parteira, era coisa comum na época, não existia hospital, muito menos médico, né? E quando chegaram eu já tinha nascido. Eu fui apressado até para nascer. A minha mãe era uma super mãe. Primeiro porque logo pequeno o meu pai saiu de casa, ficou 6 anos fora e eu acabei, por ser o filho mais velho, indo para a roça, acompanhando a minha mãe, que não só colhia algodão, mas descaroçava o algodão, fazia linha, fazia o tecido e costurava. Você vê, um analfabeto que não sabia ler e escrever, mas ela era fabricante de linha, do próprio algodão, fabricante do tecido e ainda costurava roupa para algumas pessoas. Além disso, a minha mãe fazia queijo e claro que naquela época não existia dinheiro, quase tudo era trocado. Você trocava galinha, ovos, você trocava alguma coisa que produzia na roça por açúcar, ou rapadura, outras coisas que tinha no povoado, que era chamado de cachoeirinha, mesmo porque eu nasci no sítio de nome Paixão. Eu costumo falar que é uns 3 dias de jegue para não tinha gente civilizada. Um colega meu disse que é porque jegue não anda nada, anda muito devagar, né? O prato que a minha mãe fazia, que não só era para mim, era para todos, até porque nós éramos muito pobres, né? Todos nós, era angu com leite e rapadura, né? Então, às vezes eu brinco com as pessoas que eu fui criado com feijão com nó de cana, né? E angu com rapadura. A de honestidade, a de trabalho, minha mãe sempre trabalhou muito. Quem nasceu na roça, como eu, a minha mãe, que não teve a oportunidade de ir na escola, e eu frequentei a escola pela primeira vez aos 14 anos, chamado Mobral. Tanto é que eu não tive a oportunidade de fazer o primário. Eu saí do Mobral para um curso de admissão e depois para o curso de ginasial. E a minha mãe, na roça, ela colhia lenha na roça, eu muito pequeno ajudava, depois de um certo tempo eu ajudava a fazer a lenha, fogão cozinhado à base da lenha e panelas de barro. Não era panela de ferro era uma coisa moderna, era panela de barro. Mas a minha mãe sempre nos orientou muito nisso da honestidade, daquela coisa de fazer o bem, mas de ser honesto com as pessoas. Então, eu fui criado com o exemplo da minha mãe, mas também dos meus avós materno, porque os paternos eu vim conhecer depois de muitos anos, e acho que foi um grande exemplo de vida, um exemplo do trabalho, da dedicação. Ela criou 11 filhos, boa parte criou quase que sozinho, porque o meu pai, quando não esteve fora de casa, porque tinha desaparecido, também ficava muito pouco em casa. Papai, ele comprava gado e vendia, comprava animais e vendia, burros, né? Uma grande companheira, a pessoa que eu mais amei na minha vida, inteligentíssima. Não teve a oportunidade de sentar em nenhum banco de escola, mas teve a oportunidade de se formar na Universidade da Vida. E acho que eu hoje durmo com o dever cumprido. Então o que eu deixo para todos os jovens, continuo falando para meus filhos, que sempre me ouvem, continue calçando a sandália da humildade, continue sendo simples, continue sendo gente. Continue respeitando o ser humano, mas acima de tudo, continue amando, porque quando você tem amor, você supera tudo. Quem tem amor não precisa de religião, não precisa de riqueza, não precisa de nada. A sabedoria maior do mundo está no amor.